Pessoal, vamos lá. Olha, continuando aí onde nós paramos aí na aula 4 do átomo nuclear, na parte finalzinho da aula 4 aí, na química. Só para a gente finalizar essa partezinha aqui, fazer os exercícios, tá? E depois falar um pouquinho sobre as propriedades que nós chamamos aí de leis ponderais. Vamos dizer assim, que fica mais fácil. Leis ponderais, tá? A gente vai ver rapidinho. Mas, antes de a gente ver leis ponderais, vamos só terminar essa parte aqui que faltou da aula passada. Ó, na parte terminal aí da aula 4, depois lá de isóbaro, isóstonos, tá tudo aqui, ó, que a gente viu. Aí você vai ter a questão aqui dos íons. O que são íons, tá? Os íons, eles são obtidos de átomos neutros. Por exemplo, aqui eu tenho dois íons. Eu tenho um íon de carga positiva e tenho um íon de carga negativa. Então, vamos relembrar isso aqui do nono ano? Vocês viram isso no nono ano? O que é um íon de carga positiva? O que é um íon de carga negativa? Por que o íon de carga positiva ele é conhecido como cátion? Por que o íon de carga negativa ele é conhecido como ânion? Qual é a razão disso? Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Se eu pegar o átomo neutro, o sódio, eu vou notar que ele tem o número atômico que vem aqui no pezinho dele é 11. Aliás, vocês vão precisar bastante aqui, tá? Dessas situações para a prova de vocês. Mas a prova de vocês de química eu acho que é mais à frente, né? Em abril, mas lá para o dia 17, eu acho que demora um pouco ainda. Então, olha só, aqui eu tenho 11 prótons no núcleo e eu tenho o número de massa aqui 23. Bom, se eu quero saber o número de nêutrons desse átomo, é só eu subtrair, né? 23 menos 11, que no meio eu tenho 12 nêutrons, tá? Outra coisa interessante também que nos chama atenção. Toda vez que eu digo que eu tenho 11 cargas positivas no núcleo, num átomo neutro, então o nome dele já estabelece sua condição de neutralidade, significa que ele tem 11 cargas negativas no núcleo e ele vai ter, então, 11 cargas positivas no núcleo, significa que ele vai ter, então, 11 cargas negativas na eletrosfera, tá? Ah, então ele tem 11 cargas negativas na eletrosfera? Tem. Então, o que acontece? Se eu pegasse a configuração desse átomo aqui para eu distribuir esses 11 elétrons, eu teria aqui, ó, na camada K, eu teria 2, na camada L, tá? Eu teria 8, na camada M, eu teria 1 elétron. O que nós procuramos em átomos neutros que tendem a ganhar ou perder elétrons? Nós procuramos que eles atinjam a configuração e a estabilidade de um gás nobre. Ah, para ele atingir a configuração de um gás nobre, Zé, quantos elétrons os gases nobres eles têm na última camada, com exceção do hélio, que tem 2, que fica estável com 2. Todos os demais gases nobres, tá? Eles apresentam 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. A gente vai falar muito sobre isso a partir da aula 5, a gente vai começar a estudar os números quânticos, tá? Então, nessa camada de valência, que é a última camada, é desejável para o átomo ele manter a sua estabilidade, ele ficar com 8 elétrons. Então, muitas vezes ele precisa ganhar elétrons, outras vezes ele precisa perder elétrons dessa camada de valência, tá? Então, o que acontece quando o átomo ele ganha ou quando ele perde elétrons dessa camada de valência? Olha o sódio. Quer dizer que, se ele tem a configuração dele, na primeira camada ele tem 2, na segunda camada ele tem 8, e na terceira camada ele tem 1, significa que ele tem 1 elétron na camada de valência. O que significa isso? Significa que esse 1 elétronzinho aqui na camada de valência, tá? É mais fácil ele perder esse 1 elétron, ou ele é mais fácil ele ganhar 7 para ficar com 8. Então, você vai aí pela lógica. Para ele ficar com 8, que é a camada anterior que tem 8, é mais fácil ele perder 1 e ficar com 8 do que ganhar 7 elétrons, tá? Então, o que acontece quando um átomo neutro, por exemplo, ele perde um elétron para estar apto a ligar-se a um outro átomo, tá? O que acontece com ele? Se ele perder um elétron aqui, presta atenção, ele tem 11 cargas positivas
neutro e tinha 11 negativas, tá? Para estabelecer neutralidade. Agora, se ele perder um, para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele passa a ter 11 prótons e 10 elétrons. Ah, Zé, então se ele tem 10 elétrons, o que acontece? Mais 11 com menos 10 vai dar mais 1. Significa que ele tem mais uma carga positiva em relação ao número de elétrons. Ele tem um próton a mais do que o número de elétrons. Então, meu caro, quando o íon ele tem carga elétrica positiva, nós chamamos desse íon de cátion. Significa o quê? Significa que ele perdeu carga negativa e ficou com o número de carga positiva a mais, tá? E ele está apto agora, na forma de íon, a ligar-se com o ânion, por exemplo, ou a ligar-se com o oxigênio, por exemplo, ou a ligar-se com uma hidroxila, ou H-, por exemplo, tá? Então, sempre quando nós falamos em cátions, íons com carga positiva, nós estamos nos referindo à capacidade que eles apresentam de perder um determinado número de elétrons na última camada da eletrosfera, para que eles possam ficar com uma configuração de um gás que não se mistura com ninguém, que é o gás nobre, tá? Ele não se mistura com ninguém, e somente o xenônio, que meio que pressionado ali, ele consegue formar um composto. Os demais gases nobres praticamente não formam nenhum composto, não se misturam. Por isso que são nobres, tá? E o inverso. Vamos pegar aqui, ó, o cloro. Aí você olhou aqui no pezinho do cloro, ele tem número atômico 17. Número de massa 35, Zé. Então, quando eu faço ó, 35 menos 17, eu posso afirmar para você aqui que o número de nêutrons dele é 18, sem medo de errar. Beleza, Zé. Então, ó, 17 prótons, Zé. O que eu vou fazer aqui, Zé? Bom, você vai fazer algo que a gente já está cansado de fazer. Você vai fazer aqui a configuração eletrônica do cloro. Como é que fica a configuração eletrônica, Zé? Vamos fazer uma vez só aqui, ó. Só que para eu mandar a foto aí, para você não esquecer depois. Vou fazer pelo menos uma vez. Olha só aqui, ó. Como é que fica a configuração eletrônica? Aí você vai pegar Linus Pauling, você vai lá seguir a seta 1s2, 2s2, 2p6, segundo aquela setinha de Linus Pauling, tá? 3s2. Então aqui eu já tenho 12. Eu vou colocar aqui, ó, 3p5. Ele tem 17. Então, olha só para eu colocar aí, ó. Então, na camada K, ele tem 2. Na camada L, ele tem 8. E na camada N, ele tem 7 elétrons. Vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, aí no grupo. Estou mandando aqui. Primeiro ano. Olha o que eu estou falando aí, ó, para ficar mais fácil vocês enxergar. Pronto. Tá aí. Olha o que eu tenho aí, Zé. Ó, Zé, na camada M, eu tenho 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Aí você fez o Linus Pauling, né? Lembrando que 1 é a primeira camada K, tudo que tem 2 é a segunda camada, isso nós falamos ainda em aula presencial, é a camada L, tudo que tem 3 é a camada N. Muito fácil, né, Zé? É, muito fácil. Agora, presta atenção. Nessa camada aqui, na última camada, essa camada M, eu tenho 7. Só que eu almejo ter 8. Ah, Zé, você almeja ter 8, né? Sim, eu almejo ter 8. Se eu quero ter 8, eu tenho 7. Então, para eu ficar com a estabilidade parecida com o do gás nobre, eu preciso ganhar mais um. Não é assim? Você vai ganhar mais um. Agora, presta atenção. O átomo neutro de cloro, ele tem 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. 17 prótons e 17 elétrons. Ah, então se ele precisa ganhar mais um, Zé, para ficar com 8, ele vai ficar com 18 cargas negativas e a carga positiva sempre é inalterada. Ah, então, Zé, quando eu faço essa continha aqui, ó, o que eu faço aqui, Zé? Ó, 17 mais 17 menos 18 vai dar menos 1. Ah, eu venho aqui sobre o cloro e coloco a carga menos 1. Ah, que legal. Então, aqui eu tenho um íon de carga negativa. Íon de carga negativa significa que ele ganhou o elétron. Se ele ganhou o elétron, o nome dele é ânion. Ah,
Então, quando ele perde elétron, ele fica com carga positiva. O nome dele é cátion. Quando ele ganha elétron, ele fica com carga negativa. O nome dele passa a ser ânion, tá? E assim nós vamos ter também alguns íons compostos. Por exemplo, o cátion amônio, que é o NH4 mais 1. Nós vamos ter aqui ó, o ânion composto que nós chamamos de sulfato, que é o SO4-2, de onde você une aí ao H2, a 2H+, para formar o ácido sulfúrico, por exemplo. Tá? Então, você tem também algumas entidades químicas que nós chamamos de isoeletrônicas. O que significa isso? Significa que elas apresentam o mesmo número de elétrons. Tá? Ah, Zé, então, se elas são isoeletrônicas, significa que elas apresentam o mesmo número de elétrons? Exatamente. Se eu comparar o neônio, por exemplo, olha só, ele tem 10 prótons e tem 10 elétrons. O átomo aqui está neutro, não tem carga nenhuma. Isso aqui é um gás nobre, tá? Se eu pegar o ânion fluoreto, olha o que acontece. Ele tem 9 prótons e tem um elétron menos 1 aqui a mais, ó. Então, menos 1 com menos 9 elétron que eu tenho, então ele tem 10 elétrons, que é igual ao neônio também, que tem 10 elétrons. Se eu pegar o magnésio, se ele tem carga mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. O número atômico dele era 12 prótons, então se ele perdeu 2, ele passou a ter, então, 12 elétrons, perdeu 2, passou a ter 10 elétrons. Ah, então olha só, se eu comparar o neônio com 10 elétrons, com o fluoreto, que é um ânion, que também tem 10 elétrons, se eu comparar com o magnésio mais 2, que também tem 10 elétrons, então aqui eu tenho um átomo neutro e 2 íons, todos eles com o mesmo número de elétrons. Quando eu tenho essa situação, deles apresentarem o mesmo número de elétrons, nós chamamos, tá, esses elementos de elementos iso igual eletrônicos. Ah, então eles têm o mesmo número de elétrons, por isso que nós chamamos de isoeletrônicos. Exatamente, tá? Nós vamos ter aí o exato número de elétrons. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ele vai falar para vocês um pouco sobre medicina nuclear. Aqui na última aula, nós falamos isso aqui muito rapidamente, né? Então, pode ser que você tenha ficado um pouco de dúvida. Ele vai falar um pouquinho como é que funciona a medicina nuclear, como é que funciona a radioterapia para o câncer, como é que funciona a quimioterapia para o câncer, tá? Muitas vezes. E aqui são os materiais radioativos que muitas vezes são utilizados no tratamento, tá? São utilizados para exames clínicos, principalmente a tomografia, principalmente a ressonância magnética, mas aqui é mais uma leitura complementar, tá? Uma leitura complementar para você estar entendendo aí como é que funciona esse processo da medicina nuclear. Mas que para nós é mais um complemento de leitura dentro daquilo que nós estamos falando em aula. Vamos resolver aqui alguns exercícios agora, para a gente ver aqui como é que estão estabelecidos esses exercícios, etc. Para a gente dar uma olhadinha, para a gente ver se a gente tem... dá para a gente resolver esses exercícios, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício aí da apostila de vocês, seguindo aí a aula 4. Ele vai dizer assim, ó. Este foi, sem dúvida, o evento mais inacreditável que aconteceu em minha vida. Foi quase tão inacreditável como se uma bala de 40 centímetros, lançada contra uma folha de papel de seda, voltasse e atingisse o atirador. Tá? Quem disse isso? Foi Rutherford. Então, olha, Rutherford, ele disse a frase anterior ao observar o resultado da experiência do espelhamento das partículas alfa. A enorme surpresa do cientista neozelandês demonstra que você lembra que então, ele emitiu partículas alfa, né, a partir de uma caixinha onde tinha um material radioativo polônio. Ao emitir essas partículas alfa, o que aconteceu? Elas conseguiam, na maior parte, 99% delas, conseguiam atravessar, tá, aquela laminazinha de ouro que ele tinha colocado. Apenas cerca de menos de 1% desviava ou refletia. Então, ele descobriu que o átomo tinha um núcleo positivo e que esse núcleo era muito positivo, era muito menor do que a eletrosfera negativa. Tá?
Aí vai dizer assim, qual foi, então, a surpresa dele? Não acreditava no modelo de Thomson? Não necessariamente, até porque Thomson, embora ele não tinha proposto um núcleo, tá, positivo, mas ele propôs que o átomo ele tinha cargas positivadas e tinha cargas negativadas, naquele modelo pudim com passas. Aí diz assim, ó, imediatamente propôs o modelo atômico pudim com passas? Não. Quem propôs um modelo atômico pudim com passas foi Thomson. Foi Thomson, não o nosso ilustre cientista Rutherford. Aí diz assim, não imaginava que as partículas alfa atravessariam a delgada lâmina de ouro. Bom, o texto não está falando isso, né? Até que ele ficou surpreso do retorno dessas partículas. Ele ficou surpreso que houve repulsão dessas partículas. Até que atravessar, ele imaginava que atravessava, porque havia uma corrente na época que imaginava que o átomo ele apresentava muitos espaços vazios, tá? Então tá dentro. Aí ele diz assim, ó, com a ajuda de seus colaboradores, procurava comprovar o modelo de Thomson, tá? Então, olha, presta atenção aqui, ó. A surpresa que ele tinha é que ele achava aparentemente que o modelo de Thomson era coerente, ele tentava comprovar, tá, que o modelo de Thomson estava correto, foi aí que surgiu a surpresa, tá? Então, pouquíssimas partículas eram refletidas e desviavam. Aí ele viu que o modelo de Thomson estava equivocado. Então, se o modelo de Thomson estava equivocado e ele tentou comprovar o modelo e não obteve sucesso, tá? Ele criou, então, um novo modelo, porque ele fez uma nova descoberta. Então, letra D aqui, ó, ela está coerente. Ainda não conhecia o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton foi de 1808, óbvio que ele conhecia. Era um modelo bastante antigo já, e já tinha até caído diante do modelo proposto por Thomson, a partir da análise da ampola de Crookes, que nós tínhamos lá nos raios catódicos, nós tínhamos ali uma massa formada por partículas subatômicas que nós chamamos de elétrons, tá? Aí ele vai te dar aqui um outro exercício, o exercício 2, para você estabelecer aqui a coerência entre aquilo que ele propõe, tá? Nesse exercício aqui, para você relacionar aí com coerência. Aí ele vai dizer assim, ó, analise as assertativas a seguir. Na matéria, predomina o vazio. Beleza. Quem teve esse pensamento inicial foi o Rutherford, tá? Por quê? Porque a eletrosfera, ela tem grandes vazios e o espaço ocupado, ela tem os elétrons. Então, aquela história, o núcleo positivado e denso, com cargas positivas e neutras, e a eletrosfera com os elétrons proporcionais em número às cargas positivas do núcleo no átomo neutro, mas o átomo, na verdade, ele tem uma eletrosfera grande em proporção ao núcleo e representa um grande vazio. Então, Rutherford, ele propõe essa condição. Átomo indivisível e átomo indestrutível foi proposto pelo John Dalton, aquele mesmo do daltonismo, tá? John Dalton. Aí vai dizer assim, os elétrons deslocam-se em torno do núcleo em trajetórias circulares. Toma cuidado aqui, ó. Quem propôs trajetória circular para o átomo foi o Niels Bohr, tá? Por quê? Porque, na verdade, o nosso amigo Rutherford, ele propõe a trajetória orbital, que é aquela trajetória estabelecida pelos planetas em torno do Sol. Então, o Bohr, que era aluno do Rutherford, ele vai questionar e vai propor aquele átomozinho que é o átomo de caracol, né? Aquele que os elétrons saltam, salto quântico das camadas mais internas para a camada mais externas, tá? E, por fim, o Sommerfeld, ele propõe, então, aquelas camadas elípticas, camadas circulares e também elípticas para o átomo, que é o mais próximo que nós temos do átomo atual, tá? Então, ele diz assim, os átomos deslocam... Então, isso aqui é Niels Bohr que propõe. E aqui ele vai dizer assim, ó,
as trajetórias dos elétrons na eletrosfera não são necessariamente circulares. Sommerfeld. Então, pode ser circular e pode ser elíptica, tá? Então, aqui nós temos Rutherford, Dalton, Bohr e Sommerfeld. Rutherford, Dalton, Bohr e Sommerfeld. Então, eu marcaria aqui, ó, letra D de dado, tá? Diante desse exercício aqui, não haveria dúvidas com relação aí à alternativa D de dado, tá? Aí no exercício 3, olha só o que vai dizer aí no exercício 3. Peraí. Exercício 3. Ele vai dizer assim, o físico dinamarquês Niels Bohr, 1885 a 1962, ele vai dizer assim, ó, enunciou em 1913 o modelo atômico que revolucionou a quantidade de energia dos elétrons com sua localização na eletrosfera. Aí ele diz assim, ó, em relação à energia associada às transições eletrônicas, que nós chamamos do salto dos elétrons, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer transição. Pode sofrer a transição. Então, quando ele absorve energia, lembra lá, recebeu um pacotinho de energia, ele salta para as camadas mais externas. Acabou aquela energia que ele está recebendo, ele volta para a camada original. Então, quando ele salta motivado por um quantum de luz, ou por um pacotinho de energia que ele recebeu. Quando ele volta para a camada original, ele volta liberando energia, uma transformação exotérmica. Quando ele volta liberando energia, ele produz luz, tá? Que é a questão lá dos fogos de artifício. Então, ó, nessa situação que ele propõe no enunciado, quando ele absorve energia, quando ele recebe o pacotinho de energia, ele salta para as camadas mais externas. Então, aqui está dizendo que ele vai da órbita N para N. Não, aqui ele volta, né? Porque N vem depois de N. Aqui, no caso, ele estaria voltando. Ele vai da órbita P, ele volta para O. Não, ele não volta, ele vai para frente. Ele vai da L para K. Não, então aqui ele está voltando também. Ele teria que ir da K para L. Ele vai da órbita O, depois de O vem a órbita P, tá certo? O, P, segue o alfabeto. Então ele está saindo de uma órbita mais interna e indo para uma órbita mais externa. De O, ele vai para P. Beleza. E na E aqui, ó, então letra D está certo. Letra E ele diz assim, que ele está indo de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Não, aqui está voltando, né? Então a letra D é a única alternativa aí que está correta. Agora vamos ver esse próximo exercício aqui, muito parecido com alguns dos exercícios que irão cair na prova de vocês de Química. Eu vou fazer aqui, vou resolver e mandar a resolução para vocês já aí. Vamos lá. Olha o que ele diz aí, ó. Número 4. Ele vai dizer assim, ó. Descubra o número de prótons e de nêutrons de um átomo que apresenta o número atômico. Vou chamar esse átomo aqui, vou chamar ele de A. Razão. Não falou o número. Ele só falou o número atômico dele, ó. É 3x mais 5. Beleza? Aí vai dizer o seguinte, ó. E o número de massa o número de prótons e de nêutrons de um átomo que apresenta o número atômico 3x mais 5. Número de massa, vou pôr em cima aqui, ó. 8x, tá? E o número de nêutrons dele é 6x menos 30. Então tá aí, ó. 6x menos 30. Aí ele vai perguntar para você assim, ele quer saber o número de prótons e o número de nêutrons, né? Então você sabe que, ó, o número de massa de um átomo é igual a Z mais N, que é o número de nêutrons. Qual que é o número de massa que ele me deu, Zé? Ele deu aqui, ó,
8x, que é igual ao z, que vale 3x mais 5, mais o n, que vale 6x menos 30. Então, tá aí. Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. Então, do lado de cá, eu vou ter 8x, do lado de cá eu tenho 3x com 6x, 9x. Então, vai ficar assim, ó. 8x menos 9x, que é igual, do lado de lá vai ficar menos 30 com mais 5, vai ficar menos 25. Então, logo, x aqui, eu vou multiplicar por menos 1, x, ele vai ser igual a 25. Tá aí. Tá? O que eu faço para eu descobrir aqui agora? Ó, o z, ele quer saber o número número atômico, então o z aqui vai ser 3 vezes 25, 3x, mais 5. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 25, vai dar 75, com mais 5, 80. Tá? E aqui eu vou ter o valor de prótons e nêutrons. Então, o valor de nêutrons vai ser igual a 6x, 6 vezes 25, menos 30. Então, vai dar 150 menos 30, vai dar 120. Beleza. Então, eu vou ter aqui, ó, o número de prótons dele vai ser 80, e o número de nêutrons dele, tá, vai ser 120. Tá aí, ó. Exercício bem facinho. E o último aí, ó, ele vai dizer assim, ó, exercício 5. São dados 3 átomos, ó. A, B e C. Aí vai dizer assim, ó, os átomos A e C, vamos lá, A e C, são isótopos. Então, vamos lembrar? Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico. E B e C são isóbaros, mesma massa. Então, aqui, ó, são isóbaros, apresentam a mesma massa. E A e B são isótonos. Então, A e B são isótonos. Aí diz assim, ó, determine o número atômico do átomo D, sabendo que A tem 20 prótons. Vamos colocar aqui, ó. Então, o número atômico dele, A, é 20. E número de massa, 41. Número de massa, 41. E ele vai dizer aqui, ó, e que C tem 22 nêutrons. Então, veja você, se eu tenho aqui, ó, 20, e esses dois são iguais, têm o mesmo número atômico, se aqui ele tem 20, aqui também, ó, ele vai ter 20, tá? Aí, se eu quero saber aqui a massa de C, é só eu somar aqui, ó, número atômico dele mais número de nêutrons. Então, a massa de C aqui vai ser 42. Vou colocar aqui, ó, 42, tá? Agora, se o B e C têm o mesmo número de massa, ele vai ter aqui massa também 42. Olha que facinho. Se, ó, agora e aqui, Zé, se eu subtrair esse com esse, ó, 41 menos 20, eu vou ter aqui, ó, 21, que é o número de nêutrons. Agora, o número de A e o número de B, do átomo B, tem o mesmo número de nêutron. Então, se ele tem 21 aqui, vai ter 21 aqui, ó. Nossa, que fácil, hein? Então, qual que vai ser o número atômico do átomo B? Vai ser 21, ó. 21 com 21 vai dar 42, tá? Simples assim. Então, exercício bem fácil, bem simples e bem objetivo. Mandei para vocês aí, ó.
Agora vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente treinar um pouquinho aqui para a prova. Mas você tem algumas atividades aqui propostas. Vamos dar uma olhadinha nessas atividades que nós temos aqui, propostas aqui da Universidade Federal do Paraná, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que está nos dizendo aqui essa Universidade Federal do Paraná. Vamos lá. Primeiro ele vai dizer assim, ó. A Constituição Elementar da matéria sempre foi uma busca do homem. Até o início do século XIX, não se tinha uma ideia concreta de como a matéria era constituída. Nas duas últimas décadas daquele século e início do século XX, observou-se um grande avanço das ciências e, com ele, a evolução dos modelos atômicos. Acerca desse assunto, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Aí diz assim, ó, partícula de massa igual a 9,109 vezes 10 a menos 31 quilos, e carga elétrica, ó, carga negativa, a carga refere-se ao elétron. Se fosse positiva, é o mesmo valor a carga modular, se refere-se ao próton. Então, 1,60 vezes 10 a menos 19 quilôm, isso aqui refere-se ao elétron. Você pode colocar aqui número 2, o elétron. Aí diz assim, partícula constituída por um núcleo contendo prótons e nêutrons rodeadas por elétrons que circulam em órbitas estacionárias, modelo de Niels Bohr, tá? Niels Bohr que propõe esse modelo, órbitas estacionárias. Então, Niels Bohr ali, nós podemos colocar ali número 5, tá? Aí você vai ter aqui, ó, partícula indivisível, indestrutível, durante as transformações químicas. Quem propõe isso foi o Dalton. O Dalton que propõe esse átomo aí, ó, indivisível e indestrutível, tá? Aí diz assim, partícula de massa 1,67,3 vezes 10 a menos 27 quilos, que corresponde à massa de uma unidade atômica. Isso é a partícula do próton, é a massa do próton, tá? A massa referendada aqui do próton. Então, número 1 aqui, ó. Aí ele vai dizer assim, ó, partícula que possui no núcleo central, dotado de cargas elétricas positivas, sendo envolvido em uma nuvem com cargas elétricas negativas. Esse é o famoso átomo de Rutherford. Então, está aqui o átomo de Rutherford. Tá? Então, você teria aí essa situação aí de alternativas, que nós teríamos aqui, basicamente, seguindo essa linha de raciocínio, tá? 2, 5, 3, 1 e 4, seria aqui a letra A. Então, a letra A daria certinho aqui, ó, com aquilo que se pede, tá? Dentro desse modelo atômico. Então, vamos lá. Aí vai dizer assim, ó, o modelo atômico de Thomson sugere que o átomo... O modelo atômico de Thomson sugere que o átomo, do grego indivisível, é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons, de tal sorte que a carga elétrica líquida é nula, apontando para o átomo não mais como a menor partícula da matéria. Para colaborar com as ideias de Thomson, seu aluno Ernest Rutherford propôs um experimento que conseguiria provar a veracidade das conclusões de seu orientador. A atividade baseava-se em passar a radiação
proveniente de polônio radioativo para um conjunto de lâminas de chumbo com um orifício central e atingir uma lâmina de ouro extremamente fina, anterior a um anteparo móvel recoberto por sulfeto de zinco, que é aquele papel fotográfico. Entretanto, seus resultados não foram os esperados por Rutherford. Qual das alternativas seguintes apresenta uma observação que não pode ser concluída, a partir dos resultados do experimento? Então, não pode ser concluído. Vamos ver. O átomo contém imensos espaços vazios. Não, pelo contrário. Isso aqui pode ser concluído, né? O átomo tinha imensos espaços vazios na região da eletrosfera. A maioria das partículas alfa provenientes do átomo de polônio atravessou a placa de ouro sem sofrer desvio considerado em sua trajetória. Para ser mais exato, 99,9% das partículas. Aí vai dizer assim, ó, o núcleo do átomo tem carga positiva. Beleza, foi isso que ele descobriu. Quando as partículas positivas colidiam com o núcleo, elas sofriam desvio. No centro do átomo, existe um núcleo muito pequeno e denso. Então, presta atenção aqui, ó. Nossa, Zé, no centro do átomo, nós temos um núcleo muito pequeno, um núcleo minúsculo, tá? Então, ó, o que não pode ser concluído a partir dos resultados do experimento? Que ele não sabia, tá? Ó, o centro apresentava um núcleo muito pequeno e denso. Agora, olha só o que ele diz aqui, ó. O átomo é composto de um núcleo e de elétrons ao seu redor que giram em órbitas o quê? Elípticas, tá? Quem falou órbita elíptica aqui, ó, não foi ele. Quem falou em órbita elíptica aqui, ó, foi o Sommerfeld, tá? Mas ele está falando aqui do modelo orbital, o modelo do que giram aí o sistema solar, etc, tal, tá? Então, aqui, ó, o que ele disse que não pode ser considerado? Letra E, que o átomo é composto de um núcleo e de elétrons em seu redor que giram em órbitas elípticas. Quem fala elípticas aqui, ó, é o Sommerfeld. Agora, existe um núcleo muito pequeno, e esse núcleo aí, ó, muito pequeno, ele tem uma prerrogativa interessante. O que tem esse núcleo aí muito pequeno, tá? Que ele está falando aí, ó. É o núcleo que tem alta densidade, que tem carga o quê? Elétrica positiva. Então tá certo. Então, letra E estaria aí incorreta, tá? Alternativa E. Alternativa incorreta. Vamos ver aqui o número 3 também. Ele diz assim, ó. Uma importante contribuição de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Mentira. Quem teve essa contribuição foi Thomson. Aí diz assim, uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons. Não, ele não falou que o átomo era compacto nem indestrutível. Quem falou isso, não de prótons e elétrons, mas quem falou que o átomo era compacto, indestrutível, indivisível, foi Dalton. Um átomo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Não. A massa do núcleo do átomo, aliás, ela é 1836 vezes maior do que a massa do elétron, da eletrosfera. Uma região central com carga negativa chamada núcleo. Não, o núcleo tem a carga positiva, não negativa. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Então, letra I aí seria o correto aí daquilo que ele propõe, tá? No seu modelo atômico. Então, letra E seria o correto aí, alternativa 3 seria a letra E. Aí diz assim, ó, alternativa 4, exercício 4. Ele vai dizer assim, ó, uma moda que já foi muito popular
entre as crianças é a de colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco, o mesmo papel fotográfico usado por Bohr. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos, que é o caso dos fogos de artifício no retorno, né? Aí diz assim, ó, no escuro, esses elétrons retornam aos níveis de energia, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico de Niels Bohr, tá? Simples assim. O salto quântico para trás, você tem essa situação aí do modelo de Niels Bohr. Aqui você tem um desenho muito legal aí, ó, para a prova de vocês, né? Então, esse tipo de situação também vai estar direcionado na prova de vocês. Então, aqui você tem o experimento de Rutherford, né? Aqui você tem o bloquinho de chumbo, aqui dentro você tem o material radioativo polônio, emitindo partículas alfa positivas, que na sua maioria está passando pela eletrosfera e está atravessando as placas, os átomos de ouro que compõem a lâmina de ouro. E alguns apenas que retornam, tá? Porque está colidindo com o núcleo. Então, olha só, ele diz assim, ele ajudou a provar que os elétrons existem e têm massa. Não, quem descobriu que os elétrons existem foi o Thomson, a partir do experimento da ampola de Crookes. O átomo é constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno, localizado no centro de uma esfera muito maior, onde estão os elétrons. Exatamente isso, letra B. E aqui ele vai dizer assim, ó, os elétrons se movimentam em torno do núcleo, como a Lua em torno da Terra. Não, aqui o que ele diz é como os planetas em torno do Sol, né? Que é o modelo planetário que ele chamou, né? Não a Lua em torno da Terra. O átomo é uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estão incrustados. Esse aqui é o modelo de Thomson, é o modelo de pudim com passas. Os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo. Quem propôs órbitas circulares foi Bohr e não o Rutherford, tá? Rutherford disse que era modelo, que eu acabei de dizer, que é o modelo planetário. Beleza? Então vamos parando aqui, que eu vou ter que entrar no segundo agora, tenho que arrumar aqui para entrar. Pessoal, detalhe. Estudem, estudem, estudem para a prova da semana que vem. Tá? Estudem. A prova de vocês, biologia, ela vai ter, não sei se são... Na verdade, não é semana que vem, né? Na outra semana, né? Faltam 2 semanas ainda. Mas pode estudar. Da aula 1 à aula 4. Estudem bastante, tá? A prova tem 14 ou 16 questões, uma coisa assim. A de química, eu acho que são 14, e a de biologia são 16 questões, tá? Meio ponto cada questão, mas tem que estudar. Coloca para mim aí, por favor, aí a presença de vocês aí, com presentes, etc e tal. Beleza? Então é o seguinte, semana que vem nós voltamos na segunda-feira, tá? Até lá, boa semana aí, restante semana para todos, e vão dando uma olhadinha nas nossas matérias, viu? Vão dando uma olhadinha. Abraço, tchau, tchau. Falou, Zé. Falou, meus caros.